Havia um jovem, e esse jovem, ele era muito excluído da sua família. E os pais dele, muitas vezes falavam para ele: olha, você não vale nada. Os pais deles depreciavam as atitudes dele. Falava que ele não ia ser ninguém na vida. Falava para ele: olha, você não tem valor nenhum. Ninguém dá nada por você. E se colocar na balança, meu filho, olha, você tem mais um simplesmente ocupando um espaço na terra. E aquilo começou a penetrar no coração daquele menino. E ele começou a se sentir realmente daquela forma. Ele começou a sentir o imprestável. Ele começou a sentir alguém que não tinha valor algum, não tinha valor nenhum. E um dia ele chegou para o pastor dele. E ele falou: pastor, eu estou passando por uma grande crise, por um grande problema. Eu me sinto como que eu não tenho valor algum para ninguém, para nada. Parece que tudo aquilo que eu vou fazer não dá certo. Os meus pais dizem para mim que eu não tenho valor algum. Eu não valo nada. E esse é o sentimento que eu tenho no meu coração. Eu não tenho valor nenhum. Eu não valo nada. Eu sou um Zé Ninguém, um zero à esquerda. Um Zezinho da vida. Aquele pastor tinha um anel. Pegou aquele anel e falou para ele: toma este anel. Pega este anel. Vai em todos os ourives da Praça da Sé. Quem conhece ali sabe que tem bastante ourives ali em volta ali. Pessoas que trabalham com ouro, né? E pede para avaliar quanto que eles pagam neste anel para você. Mas eu vou te pedir um favor. Não venda este anel por menos de 5 mil reais. Não venda. Não venda. Se alguém der 5 mil reais, pode vender. Menos que isso, não venda. 5 mil reais. Aquele menino saiu, né? E foi ali para a Praça da Sé. Entrou aquela primeira lojinha, ourives. Mostrou aquele anel. Falou: olha, eu gostaria de vender esse anel. Queria que o senhor avaliasse esse anel. Quanto que vale esse anel? Daí aquele homem olhou, olha, dá para pagar aí uns 200 reais. Ah, tá bom, dá um cartão do senhor, obrigado, 200 reais, tá bom. Ele saiu, foi para um outro lugar, um outro ourives, falou assim: olha, eu gostaria de vender esse anel, quanto que o senhor paga nesse anel? Daí o outro ourives avaliou isso aqui, olha, dá para pagar mais ou menos uns 300 reais. É o máximo que dá para pagar, 300 reais. Ah, tá bom, dá um cartão do senhor aí, né? E se der eu volto aqui para vender o anel para o senhor. E foi num outro ourives ainda. E ali o homem avaliou, olha, o máximo que dá para chegar nesse anel é 350 reais. E ele pegou um cartão daquele também e voltou correndo lá para o pastor. Falou: pastor, olha, eu fui em vários ourives ali, né? E olha, está aqui, cada um deles, um paga 200, outro paga 250, 350. O que mais pagou foi 400 reais. O que mais pagou. Daí ele falou assim: olha, pega esse anel agora e vá, não é para vender, mas vá nessas grandes relojoarias. E deu o endereço para ele. Esses grandes relojoeiros, esses grandes centros que trabalham com grandes joias, coisas finas, né? E deu o endereço para ele. E ele foi correndo para aquele lugar. E aquele homem, quando pegou aquele anel, ele ficou encantado. Falou: olha, o trabalho desse anel é um trabalho de um cara perfeito, perfeccionista. A lapidação dessa pedra é incrível, é muito valioso. Não é um anel qualquer. Esse anel tem muito valor. Olha, esse anel, para mim comprar de você, dá para mim pagar no mínimo 5 mil reais. Mas este anel, o valor de venda dele, ele chega a 15 mil reais. O valor de venda dele. E aquele moleque ficou espantado, aquele moço ficou espantado. E foi num outro relojoeiro também ali, e ele falou a mesma coisa.
Ele falou a mesma coisa referente àquela joia. E ele voltou correndo para o pastor, todo feliz da vida, né? E falou: pastor, olha, este anel, que aqueles homens ali da Praça da Sé, aquelas lojinhas da Praça da Sé, davam no máximo R$350. Estes relojoeiros, eles disseram que era uma grande joia. É uma joia tremenda, uma joia de grande valor pela qualidade da lapidação, pela qualidade do ouro, pela qualidade daquele que foi empregado, né, de arte neste anel. Ele falou que vale cerca de 5, 6, 7 mil reais, mas pode ser vendido até por 15 mil reais. E aquele pastor falou assim: assim é você. Muitas pessoas podem dizer que você não vale nada. Muitas pessoas podem falar que você não tem valor nenhum. Muitas pessoas podem dizer que você não presta para nada. Mas aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te deu vida, aquele que verdadeiramente lapidou você, sabe do teu real valor. Aleluia. Sabe do teu real valor. Aleluia. Amém? Meu amado, medite nesta palavra que eu trouxe para você hoje como introdução desta mensagem. Tem alguém de olho em você. E alguém sabe do valor que você tem. Ele sabe, ele conhece qual é o teu valor. E ele quer te reduzir a nada. Ele quer levar você para baixo. Ele quer acabar com a tua vida. Ele quer roubar, matar e destruir a tua vida. Por gentileza, abra a tua Bíblia. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Gálatas 5, 1. Amém? Está aqui já? Já está lá já. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Fala para o teu irmão: foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Amém? Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém? Vou ler mais uma vez. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Aleluia. O que Paulo quis dizer aqui aos Gálatas por liberdade? Qual foi a intenção de Paulo falar, né, que foi para a liberdade que Cristo nos chamou? Que liberdade é essa que Cristo nos chamou? Em primeiro lugar, não se trata de um mero conceito abstrato de liberdade. Não se refere a uma liberdade política. Não se refere também a uma liberdade econômica. Nem uma liberdade de viver da maneira que nos agrade. Eu sou livre, eu vou viver da forma que eu quero, da maneira que eu quero. Ao contrário. A liberdade que Paulo está falando aqui está fundamentada numa relação. Uma relação entre eu e Jesus Cristo, entre você e Jesus Cristo. O contexto aqui de Gálatas, Paulo estava se referindo a uma liberdade da escravidão, uma escravidão religiosa. Se você ler aqui o livro de Gálatas, vai ver que esses homens estavam presos a uma religiosidade, de um cristianismo fundamentado em lei. Em lei. Mas não é só isso também que nos priva de caminhar em liberdade, não somente a religiosidade, mas sim muitas vezes opções que nós tomamos de caminhar na vida, que nos prende a tantas coisas, que nos torna escravo novamente de coisas que nos aprisionam. E esta liberdade inclui uma libertação completa do pecado, da morte eterna e de Satanás e seus demônios. E liberdade, se você pensar hoje em dia, é uma palavra em alta, uma palavra que está na moda, uma palavra que verdadeiramente todo mundo quer falar sobre ela.
É uma liberdade de expressão, uma liberdade de atitude, uma liberdade religiosa, uma liberdade de imprensa, uma liberdade para prisioneiros políticos, o direito de ser livre. Hoje você vê todo mundo falando liberdade. Cada um se expressa do jeito que quer, da forma que quer, da maneira que quer, e acha verdadeiramente que esta é a liberdade. E acha que aquilo ali é liberdade. Numa outra tradução aqui da palavra do Senhor diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se Jesus nos libertou de algo, isso quer dizer o quê? Que antes nós estávamos presos, cativos a alguma coisa. E o antônimo de liberdade tem o seguinte significado: restrição, servidão, prisão, controle, coação, coerção, imposição, cativeiro, limitação, serventia, interdição, proibição, constrangimento e escravidão. Então tudo isso aqui envolve uma pessoa que está presa, uma pessoa que está cativa. Ela está tendo todo este imbróglio de prisões, imbróglio de algemas, imbróglio muitas vezes de problemas, acorrentados e algemados. E Paulo fala aos irmãos de Gálatas que eles foram libertos de tudo isso. Foram libertos. Isso quer dizer que antes de ter um encontro com Cristo, eles estavam sujeitos a todas essas espécies e tipos de prisões. E é assim mesmo. O homem, quando nasce, no seu nascimento, desde o seu nascimento, ele já nasce cativo de um mal chamado pecado. O homem já nasce em pecado, ele é gerado em pecado. O seu nascimento já nasce no pecado, nascemos sob o domínio de escravidão e pecado. E crescemos debaixo dessa opressão. Todo homem é desse jeito. Se você pega uma criança recém-nascida, nos primeiros andares dela, ela já quer fazer coisa errada. Ela já quer aprontar, ela já quer fazer teimosia, já quer fazer alguma arte, alguma peraltice. Porque isso está no coração dela. Na verdade, Thaís, eu vi a Thaís assim, ó. Eu me imagino que o Thaís desse tamanho, já gatinhando, ele já quer pegar algumas coisas que não pode pegar. Enfiar o dedinho na tomada e tantas outras coisas. Não é? Então o homem já nasce com isso, está encurtido já no pacote chamado vida. E muitas vezes o homem cresce cativo desses erros, maldições e prisões, maldições hereditárias e prisões que às vezes vêm de família e chega até ele, prisões e cadeias. E ele caminha a vida dele completamente preso, acorrentado às situações da vida. E Paulo está falando disso, que Cristo nos chamou para a liberdade. Foi para isso que Cristo veio, para nos chamar para a liberdade. Por gentileza, abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 7. Nós vamos trabalhar muito nesses dois livros, Romanos e Gálatas. Por gentileza, 7, versículo 18 e 19. Diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este eu continuo fazendo. Este eu continuo fazendo. Vocês estão entendendo a natureza humana? A nossa carne, como que ela age? Ela age completamente, a tendência dela é caminhar para o erro. A tendência dela é caminhar para o pecado. A tendência dela é fazer aquilo que não agrada a Deus. A tendência dela é se tornar acorrentada, escravizada por Satanás e seus demônios. A tendência da carne é caminhar para isso. E Paulo sabia muito bem o que era ser cativo. E esta palavra definia completamente o seu passado, um passado de religiosidade, ao qual ele estava preso, nas tradições ao qual ele caminhava. Paulo, eu sei o que é ser cativo. Eu sei o que é ser preso. Eu sei o que é não caminhar em liberdade. Eu sei o que é caminhar evidentemente em prisões. E Paulo fala aos Gálatas: estáis, pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos tornei a colocarmos debaixo do jugo de escravidão. Liberdade. E meu amado, muitas vezes nós caminhamos com Cristo, e quando falamos de graça, nós achamos que a graça de Cristo já nos libertou. Quando nós falamos de graça, achamos que tudo está conquistado. Quando nós falamos de graça, achamos que tudo já está pago. Quando falamos de graça, achamos que já estamos no céu, já estamos com um pé na vida eterna. Quando falamos de graça de Cristo, dizemos assim: olha, eu caminho em liberdade. Sim, graça é isso, Cristo já pagou tudo. Mas meu amado, a palavra do Senhor diz bem claro: cuidado para não retornar de novo ao jugo de escravidão. Ao jugo de escravidão.
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E Paulo fala aos Gálatas que eles foram chamados para a liberdade, e que eles já foram libertos desse jugo de escravidão. E falar de liberdade, meu amado, é quebra de prisões, é quebra de algemas. Pode ser até esquisito, uma utopia, aleluia, para pessoas que ainda não conhecem Jesus, falar de liberdade. Fala, não, mas eu sou livre já. Eu já sou livre, nada me prende. Eu não devo nada para a polícia, eu não devo nada para ninguém. É aquilo que eu falei no começo. O homem já nasce escravo do pecado. O homem já nasce com o seu jugo feito já para caminhar debaixo de uma servidão, debaixo de um jugo pesado, debaixo de um jugo imposto por Satanás. O homem já nasce com isso. E ainda que o homem não reconheça que ele é preso, um pouquinho de tempo, um pouquinho de conversa que você tem com essas pessoas, e você se aprofunda um pouquinho mais na vida, na intimidade dessas pessoas, você vai ver quão grande prisioneiros são. Quão grande emaranhados de problemas, dores, está camuflado na vida dessas pessoas, enrustida atrás de uma falsa liberdade, atrás de uma falsa alegria. Ainda que não admita, ainda que não reconheça, mas a palavra de Deus é clara, que produzimos por natureza obras da carne que geram em nós prisões, E para onde quer que nós vamos, nós encontramos essas obras. Para onde quer que nós caminhamos, para onde quer que nós nos viramos, nós encontramos essas obras. Idolatria, feitiçaria, ódio, pessoas que não gostam de pessoas, discórdia, contendas, ciúmes, ira, egoísmo, inveja, bebedeiras, mentiras, libertinagem, imoralidade sexual, avareza. Isso aqui está na palavra de Deus. É a palavra do Senhor que está falando que isso está encurtido na vida humana, no ser humano. Tudo isso aqui. E você pode olhar no meio do teu familiar, tem isso. Você pode olhar no nome da empresa que você trabalha, existe isso. Você pode olhar ao teu redor, tem pessoas verdadeiramente que vivem isso. Completamente acorrentada, completamente presa às coisas deste mundo. É uma realidade que está ao nosso redor, você não precisa ir muito longe para enxergar isso. É só você olhar à sua volta. E Paulo fala em Gálatas 4:8. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos. Isso quer dizer que o homem sem Deus, ele é escravo. E ele continua escravo. Em Romanos 3:10 diz assim: não há um justo nenhum sequer. Não existe um justo sequer sobre a face da terra. Em Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Então, de uma forma bem resumida, podemos concluir o quê? Que o homem sem Deus é cativo das mazelas do diabo. Ele é cativo. Está preso a tantas coisas que o torna escravo de uma falsa liberdade. De uma falsa liberdade. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui, é que Paulo não está falando aos ímpios. Que Paulo não está falando aos pagãos. Uma coisa que me chama a atenção aqui, é que Paulo está falando aos Gálatas. Aos irmãos ali em Gálatas. Pessoas convertidas ao Senhor. Ele está falando aos cristãos da Galácia. Paulo escreve para aqueles que já foram livres. Para aqueles que já foram libertos. Para aqueles que experimentaram da liberdade em Cristo. E que tão rapidamente estavam tornando-se escravos novamente. Estavam voltando para trás novamente. E essa coisa me chama muita atenção quando Paulo escreve a esses homens. Eu falo, mas Senhor, ele não está falando isso aqui para pessoas que não tiveram um encontro com Cristo. Paulo está falando aqui aos irmãos da Galácia, às igrejas da Galácia. Ele está falando que aqueles homens que conheceram a Cristo, conheceram o poder libertador, a graça de Jesus que os libertaram, que fizeram felizes, que fizeram alegres, que deram ao coração deles uma nova vida. Ele está falando, olha, tão rapidamente vocês conheceram a Cristo e tão rapidamente estão voltando atrás de novo aos pecados e aos velhos costumes. Gálatas 2:4 diz assim: a liberdade que temos em Jesus Cristo, e nos tornamos a reduzir a escravidão. Meu amado, liberdade tanto pode ser uma bênção como pode ser uma maldição. Liberdade tanto pode ser uma bênção como pode ser uma maldição. Em nome da liberdade nós podemos ir do céu ao inferno.
na mesma hora, em nome da liberdade. Porque nós temos o poder de decisão. Deus deu poder para mim e para você, é o livre-arbítrio. Nós podemos decidir quais são os nossos gestos, quais são as nossas atitudes, quais são as nossas decisões, como nós vamos caminhar, qual vai ser o meu caráter, qual vai ser o teu caráter, qual vai ser a minha palavra, se é assim sim ou não. Tudo isso está em mim, isso eu posso tomar essa decisão na minha vida. E dentro dessas decisões nós podemos ir do céu ao inferno. Por causa do quê? Por causa do pecado, por causa das correntes, por causa das prisões que tenta nos prender. É aquilo que eu falei no começo através daquela ilustração. Meu amado, você tem valor. Você não é um Zé Ninguém. Você não é um vasinho vendido na beira da feira, não. Aquele vasinho emboloradinho que muitas vezes fica lá no canto do tanque. E quando embolora e quebra, você joga no lixo que não tem valor nenhum. Não, você tem valor. Você tem valor e tem pessoas que estão de olho em você. Satanás e seus demônios estão de olho em você. Estão querendo derrubar, acabar com a tua vida. Por quê? Porque você tem valor. E é isso que Paulo está falando aos Gálatas. Vocês experimentaram de uma grande liberdade. Vocês experimentaram no valor que vocês têm. E vocês estão jogando muitas vezes isso no lixo. Liberdade, meu amado, que muitas vezes nós damos ocasião à carne. E liberdade em filosofia pode ser compreendida tanto negativamente quanto positivamente. Na perspectiva negativa denota do que? Ausência de submissão, servidão e de determinação, isto é, qualifica a independência do ser humano. Eu sou dependente, não dependo de ninguém. Ninguém manda em mim, ninguém manda na minha vida. Eu tomo as minhas decisões. Uma liberdade negativa. Porque quando nós caminhamos sem lei, quando nós caminhamos sem regras, muitas vezes nós fazemos coisas que não é do agrado de Deus. Por falta de quê? Muitas vezes de conhecimento em nome de uma graça, que falamos, Jesus já pagou o preço. Então tudo já está pago. Em nome disso nós cometemos as mais diversas barbaridades. Eu sou livre, faço o que eu quiser. Estou aqui para servir ninguém. Ninguém manda em mim. Se eu desejo algo, ainda que possa me trazer prejuízo, eu faço. Eu sou independente. Liberdade negativa. Na perspectiva positiva, liberdade, a autonomia e a espontaneidade de um sujeito racional. Ele vai pensar nos seus atos e nas suas consequências. Ele vai pensar como que ele vai caminhar, como que ele vai agir, quais são as suas decisões, em que implica essas decisões. É um sujeito racional. Esse sujeito, ele age segundo a razão. Ele possui como alvo a razão. É ponderado, ele é coerente. Esse sujeito é ponderado, age de acordo que não lhe venha causar danos. E sabe o que pode lhe causar prejuízo. E se desvia. E se desvia. E caminha segundo os princípios de um caráter idôneo. Um caráter reto. E Paulo não entendia o que aconteceu com esses irmãos. O que aconteceu a esses irmãos? Os irmãos que experimentaram a liberdade estavam agora novamente se tornando escravos. Novamente se tornando escravos. Por gentileza, abre a tua Bíblia em Gálatas. Capítulo 4. Versículo 8 e 9. Diz assim: Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Daquele que por natureza não são deuses. Tudo aquilo que nos aprisiona ao nosso redor. Mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecido, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Estão entendendo o que Paulo está falando? Estão entendendo? Hã? Meu amado, Paulo está falando isso aqui para pessoas cristãs. Pessoas que conheceram a Cristo e deram lugar ao diabo. Pessoas simplesmente que voltaram a cometer aquilo que o velho homem havia cometido. E se torna tão natural, porque aquilo ele cria no coração dele um sofisma tão grande, que aquilo que ele faz já está tão prático em fazer, que já não é mais pecado. Ele mente. Está normal. Isso é normal. Está em ordem. A graça de Cristo me cobriu.
um namoro indecente, um namoro fora dos padrões da palavra de Deus. Mão corre aqui, mão corre ali, isso aqui, vai se incendiando, se abrasando. Não, a graça de Deus me cobre. O perdão de Deus está sobre a minha vida. O perdão de Deus está sobre a minha vida. Aquilo que eu falo eu não cumpro. Uma palavra sem poder, uma palavra sem peso. Há um ditado que diz que a vida do crente é a Bíblia do ímpio. A vida do crente é a Bíblia do ímpio. O ímpio, quando olha para você cristão, quando olha para você convertido, ele quer ver uma pessoa reta, de conduta reta, de caráter reto, de posicionamento, aleluia. Não é qualquer um que ele está vendo, porque ele está vendo o quê? É o Filho do Rei, aleluia. E nós, em nome de uma liberdade entre aspas, nós fazemos de tudo. Nós cometemos tudo e dizemos assim, não, eu sirvo a Cristo. Eu sirvo ao Senhor, meu amado, eu digo bem claro com você, com todas as palavras, com a graça de Cristo e tudo. Infelizmente, se você não valorizar a graça do Senhor sobre a tua vida, você vai para o inferno, ainda que os teus pecados estejam pagos. Vai para o inferno. Pastor, isso é muito sério. Claro que é sério. Porque Cristo pagou o preço pela tua vida. Ele pagou o preço pela minha e pela tua vida. Por que Ele pagou o preço? Para que nós caminharmos de acordo com os padrões dele. Nós estamos caminhando para o quê? Para a perfeição. E a perfeição quem que é? É Cristo, aleluia. Para mim caminhar para a perfeição, para mim caminhar segundo os passos de Cristo, eu tenho que estar dentro do projeto, dentro do sonho, dentro do querer do Senhor para a minha vida, aleluia. E aquilo que é pecado, eu tenho que deixar de lado. Aquilo que é erro, eu tenho que largar de lado. Parar com a história de fantasiar que eu sou crente, que eu sou evangélico, que eu sou isso, que é aquilo, e em nome de uma liberdade, cometer tudo aquilo que não deve ser cometido. É a graça de Cristo. A graça já me fez livre, eu já estou perdoado, eu já estou livre, tudo já está pago. Não é assim não, meu amado. Não é assim não, foi pago um preço. Foi pago um preço. Paulo falava de liberdade aos Gálatas, porque ele entendia o que era liberdade. Paulo diz, eu já não vivo mais, porque quem vive em mim? Cristo vive em mim. Aleluia. Eu já estou morto. Eu já estou morto, acabou. Eu já estou morto, Jesus vive em mim. E é isso que ele está falando para mim e para você, meu amado. A graça de Cristo nos invade quando? Quando eu estou morto. Quando eu estou morto, a minha carne está morta. Quando o meu desejo está morto. Quando aquilo que eu quero fazer que não agrada o Senhor está enterrado. Aí sim, aleluia, a graça está sobre a minha vida. Aleluia. Por gentileza, abra a tua Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo 6. Versículo 15 e 17 diz assim: então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei? Vamos pecar então? Vamos cometer aquilo que não presta, tudo aquilo que é ruim? Mas estamos debaixo da graça mesmo? Vamos continuar, vamos pecar. É isso que Paulo está falando. Então vamos pecar? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva o quê? A morte. Ou da obediência que leva o quê? A justiça. Bíblia. É? Se nós obedecemos ao pecado, nós somos escravos de quem? Do pecado que nos leva para onde? Para a morte. Para a morte, para a morte. É isso que Paulo está falando. Diretamente a ideia associada à liberdade está a noção de responsabilidade. Qual tem sido a tua responsabilidade referente à tua vida, meu amado? Como você tem caminhado com Cristo? Vês que o ato de ser livre implica o quê? Em assumir um conjunto dos nossos atos e responder por eles. Será que eu tenho respondido pelos meus atos? Será que os meus atos justificam a minha fé? Será que os meus atos verdadeiramente é um testemunho vivo da minha vida, do Evangelho de Cristo, que um dia eu recebi sobre mim? Será que essas são as minhas atitudes?
Será que eu estou caminhando por ela? Meu amado, a consequência de confundir a graça de Jesus, que nos faz livre com a liberdade, que verdadeiramente se torna libertinagem, isso traz consequências terríveis para nós. Porque muitas vezes, em nome de uma liberdade, nós caminhamos para a libertinagem. Eu tudo posso, porque Cristo já pagou o preço. Eu tudo posso, porque eu estou debaixo da graça do Senhor. Eu tudo posso, porque eu estou livre. Uma dessas consequências de tudo posso, aleluia, é o inferno. É o inferno. Meu amado, o inferno não é brincadeira não. O caminhar com Cristo não é brincadeira não. O caminhar debaixo da graça do Senhor não é brincadeira não. O caminhar com o Senhor, quando você o aceita, quando você o recebe, e você se faz uma aliança com o Senhor, você se levantou verdadeiramente para lutar contra um demônio que não gosta de você, contra o diabo que não gosta de você, e o que ele puder fazer para te derrubar, ele vai fazer. Ele vai fazer. E quando nós não estamos debaixo em conexão com Cristo, meu amado, muitas vezes nós caímos nesses laços. Nós caímos nesses erros. Nós caímos nesses pecados. E quando não nos acordamos, esse pecado está nos afundando. Está nos levando para o buraco. E quantas vezes você já comete o mesmo pecado, e esse pecado já não causa em você mais arrependimento? Você não se arrepende mais, porque já está cauterizado aquele pecado no teu coração. Já está cauterizado o pecado na tua vida. Ah, mas não é bem assim. É assim. É assim. Quando nós pecamos, meu amado, e acontece o remorso não nos leva ao arrependimento. Os remorsos mesmo nós choramos, lamentamos, nos derramamos em choro, em lágrimas. Ah, Senhor! Ah, Senhor! E quando você vira as costas, você está cometendo o mesmo pecado novamente. Isso é remorso. O arrependimento é quando você peca, você erra, você se arrepende, você se converte. Eu não posso cometer mais isso. E nunca mais você caminha por aquele caminho. Você cresce. Você cresce, é mais um degrau. Mais um degrau. E é isso que Jesus está falando. Porque muitas vezes nós acostumamos a vida de cristão e caminhamos completamente distante daquele que é o propósito do Senhor para a nossa vida. Longe do propósito. E quando nós caminhamos dessa forma, vamos nos esfriando. O que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com o irmão que está tão frio? O que está acontecendo? Não está acontecendo nada não, filho. É você que está pecando. Você que está longe de Deus. O pecado está em ti. Você não está ouvindo mais a voz do Senhor. Você está sentindo mais a presença do Senhor. O Espírito Santo não está falando mais contigo. Por quê? Porque você fechou as portas para Ele. Meu amado, graça é perdão. Claro que está pago, tudo está pago. Mas eu tenho que viver debaixo dessa graça. Eu tenho que viver debaixo dessa graça. Eu tenho que viver debaixo dessa mão gloriosa do Senhor sobre minha vida. Porque se eu sair fora dela, tem um cara me esperando. Pilantra, safado, sem vergonha. Que está doido para passar o pé em mim. E passar o pé em você também. Doido. Doido, doido, doido. Por gentileza, abra a tua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Versículo 13a. Diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião ao quê? A vontade da carne. Não usem, não façam isso. Paulo está falando isso, não façam isso de maneira nenhuma. Submeta a carne à vontade do Senhor, aleluia. 1 Coríntios 10, 23, por gentileza. Olha o que Paulo fala. Há uma igreja que tinha os 9 dons, que caminhava debaixo dos 9 dons, Coríntios. Paulo diz da seguinte forma: tudo é permitido. Diga para o teu irmão, tudo é permitido. Mas nem tudo convém. Aleluia. Tudo é permitido, diga para ele. Mas nem tudo edifica. Hã? Tudo é permitido. A liberdade em Cristo é essa. Tudo é permitido, meu amado. Jesus já nos libertou. Mas nem tudo edifica. Nem tudo convém. Não dê ocasião à carne. E Paulo pergunta: ó Gálatas, o que aconteceu com a alegria de vocês? O que aconteceu com o fogo de vocês? O que aconteceu com o renovo, com a transformação da sua vida? Ó Gálatas, o que aconteceu contigo? Quantos crentes têm caminhado de cabeça baixa?
Quantos crentes têm caminhado rendido, derrotado, acabado? Por causa do pecado. Por causa do erro. Quantos crentes têm caminhado? E continuam levando a vida assim, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja. Meu amado, para com isso, querido. Para com isso, você está caminhando para o inferno. Você está caminhando para o inferno. Se você quer morrer hoje e você não está debaixo da graça, graça de Cristo, o que é? É rendição. Graça de Cristo, o que é? É estar dentro da vontade do Senhor. Graça de Cristo, o que é? A carne minha está morta, aleluia. Se eu não estiver caminhando dentro, debaixo dessa graça, meu querido, e você dando lugar para o diabo e cometendo todos os atos de pecado, você vai para o inferno, ainda que esteja na igreja. Ainda que esteja na igreja. Os Gálatas já haviam perdido o brilho de Cristo. Onde está a tua alegria? Onde está? Meu amado, quantas pessoas que eram profetas e hoje não falam mais nem em línguas? Quantas pessoas que eram vasos do Senhor e hoje não dão mais lugar porque o pecado tomou conta? Em nome de uma liberdade, de uma liberdade, de uma liberdade, em nome de uma graça que diz que é graça. Meu amado, graça é o que é? É conversão. Graça é entrega, graça é rendição, graça é dizer, Pai, eu morri para este mundo, eu morri, acabou, eu estou morto, aleluia. E você não pode atribuir a um defunto que ele mentiu. Você pode chegar no caixão, olha, você mentiu. Você pode falar isso para ele, está morto, não fez nada. Olha, você é um safado. Você pode falar isso para um defunto, não, ele está morto. Ele está morto. Olha, você é um descarado, você é um sem vergonha. Ele está morto. Defunto não faz nada. Defunto está morto, nada pode cair com a acusação sobre ele, porque ele está morto. E no batismo nós somos sepultados em Cristo e ressuscitamos para o quê? Para uma nova vida. Para uma nova vida, aleluia. Sepultados em Cristo e nos levantamos para o quê? Para uma nova vida, ressuscitados em Cristo Jesus, inseridos em Cristo Jesus. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Sepultado completamente, aleluia. Essa é a graça que nos liberta, aleluia. É isso que Paulo está falando aos Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Portanto, meus amados, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Livres, aleluia. E ser liberto, meu amado, é algo espetacular. Pergunta para um prisioneiro quando ele sai da prisão, qual é o sentido da liberdade para ele? Ele fala, olha, eu não vi a hora. Eu não vi a hora de sair daquela clausura. Eu não vi a hora de sair daquele xadrez. Eu não vi a hora que eu só via o sol nascer quadrado. Eu não vi a hora de ver, respirar ar novo, ter liberdade de ir, de vir. Ele fala, liberdade é algo tremendo, é algo excepcional. Liberdade é isso. Aleluia. Pergunte para um ex-detento como é sentir-se livre. Pergunte para uma pessoa que foi sequestrada. O direito de poder ir e vir a hora que quiser. Pergunte para ele o que é ser livre. Fale para uma pessoa que tinha uma doença incurável, um câncer, e que foi curada. O que é isso? O que é ser livre daquela doença? É algo maravilhoso. É algo excepcional, aleluia. E Paulo estava falando à igreja da Galácia, que eles já foram libertos. Olha, meus amados, vocês já foram libertos. O pecado não pode reinar novamente sobre vocês. Não pode, não pode, não pode. Não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo está falando para ele, não se deixe, não se deixe. Meu amado, a graça é algo maravilhoso, é libertador. A graça de Cristo é libertador. E sair debaixo do jugo de escravidão é estar inserido na graça. E estar inserido na graça é viver aquilo que Cristo quer para a minha vida e para a tua vida, aleluia. Porque o pecado que é um jugo pesado que Satanás tem que impor sobre a vida do homem, você tem que levar isso aqui, ó. Você tem que levar isso, aleluia. E graça é ser livre da imposição do diabo. Eu não tenho que fazer mais nada, Satanás. Você não manda mais em mim. Você não manda mais em mim. A minha vida está debaixo da graça do Senhor. Eu não tenho mais que cometer pecado. Eu não tenho mais que roubar. Eu não tenho mais que mentir. Eu não tenho mais que ter posicionamento errado. Não, 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 não. Eu sou livre. Eu sou livre, aleluia. Você não é mais ditador sobre a minha vida, não. Não, Satanás, não. Jesus, Ele tem um direito sobre mim, aleluia. Ele tem um direito sobre mim.
Abra a tua Bíblia, por gentileza, em Romanos 6, 22, 23. Diz assim: mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem, olha bem, o fruto que colhem leva ao quê? A santidade. O fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é o quê? A vida eterna. A vida eterna, meu amado. Pois o salário do pecado é o quê? Morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Amém? A graça de Jesus, meu amado, é uma condição de morte. Morte para o pecado, morte para o velho homem. Enterro do velho homem e acabou. Onde eu errei? Foi aqui que eu caí? Foi aqui que eu caí em terra. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém, eu não posso fazer isso por você. Você tem que fazer. Somente você. Fala, eu não vou cair mais nisso. Eu vou enterrar aqui hoje. Esse pecado, esse velho homem, eu vou enterrar aqui hoje. Eu vou enterrar. Eu sou livre. Eu sou livre. Isso é graça. Isso é graça. Aleluia. Isso é graça. Aleluia. Amém? Eu estou livre. Estou liberto. Eu não peco mais porque eu estou morto. Estou morto completamente morto. Eu não adultero mais. Por quê? Porque eu estou morto. Eu não minto porque morreu, está enterrado. Está enterrado. Eu não fumo mais porque não tem direito nenhum. Tem direito nenhum. Porque eu estou morto. Tudo aquilo que eu faço que não é da agrado do Senhor, eu tenho que estar morto. Enterrado. Tem que estar morto. Eu estou livre, liberto completamente. A graça me libertou. Tudo isso já está pago. Isso já está pago. Está pago já. Eu não posso mais andar preso, pois estou morto para o pecado. Abre a tua Bíblia, por gentileza, em João 8, 34 e 36. Diz assim. 8, 34 e 36. Evangelho de João 8. Diz assim. Disse Jesus: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, fala bem alto. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Amém? Abra a tua Bíblia em Romanos, por gentileza. Volta lá para Romanos. Meu amado, isso é tremendo. Isso é libertador. Isso é maravilhoso. Aleluia. Nós não somos escravos do pecado, mas não. Eu sou livre. A graça me tornou livre. Amém? Aleluia. Romanos 8:1 diz assim. Vamos lá. Romanos 8, versículo 1 em diante. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Sou livre. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, por causa da minha carne, nós enfraquecemos a lei, que nós não conseguimos cumprir a lei, de forma alguma. Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador. Olha bem. Como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na onde? Na carne. Meu amado, tudo que você passa, Jesus passou. Todas as dificuldades que você passa, Jesus passou. Todos os pecados que você é tentado a fazer, Jesus também foi tentado. Tudo. Ele veio como homem. Ele era como eu e você sobre a face dessa terra. Tudo. Ele venceu na onde? Na carne. Porque não pecou. Ele não pecou. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne está morta. Acabou.
A carne está morta, meu amado, aleluia. A carne está morta. Mas não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Meu amado, você não está tendo comunhão mais com o Senhor? Você não está tendo mais intimidade com Cristo? Você não está mais ouvindo a voz do Espírito Santo sobre a tua vida? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A carne está se levantando. Isso é muito sério. Ah, pastor, a igreja está morta, a igreja está fria. Não, você está frio. Eu não tenho mais sentido a presença do Senhor, porque você tem dado lugar à tua carne. Porque aquele que está no Espírito, anda em Espírito e busca o Senhor constantemente. Ele está conectado ao Senhor, ouvindo a voz do Senhor, tendo desejo, sede de Deus. Aleluia. Ele é completamente transformado. Aleluia. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Olha só. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus que habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está o quê? Está o quê? Fala bem alto. O corpo está morto. Morto. Aleluia. Por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará o que para vocês? Vida. Dará vida. Aleluia. A seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, meus irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos do quê? Da sua glória. Meu, isso é tremendo. Isso é revelador. Isso é libertador. 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 Isso me deixa completamente maravilhado. Eu não tenho direito mais de viver pecando. Não, claro que não. Com a desculpa de eu não consigo, eu não posso, a carne é fraca, ela tem desejo. Tudo isso que eu estou sofrendo, o que você está sofrendo, está sendo tentado. Jesus passou. Jesus passou. Tudo. E foi na carne que Jesus condenou o pecado, na sua natureza humana, e não na natureza pecaminosa. Jesus condenou. A carne completamente está derrotada. Acabou. Isso é graça. Isso é graça. Nós fomos libertos da escravidão. E não devemos mais nos sujeitar a ela novamente. Os irmãos estão entendendo? Devemos crescer, nos converter dos nossos maus caminhos, ser uma nova criação livre do pecado, meu amado, livre da carne, livre das doenças, livre da miséria, da dívida, da acusação, livre da morte eterna. Gálatas 6, 14 e 15 diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, diz Paulo, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação, uma nova criatura. Amém? Uma nova criatura, morto para o mundo e ressuscitado para Cristo, debaixo de uma graça libertadora, vitoriosa,
podemos dizer diante de todas essas coisas: se Deus é por nós, está muito devagar isso. Se Deus é por nós, os filhos da graça podem dizer isso. Se Deus é por mim, não tem demônio que se levanta, não tem oposição, não tem problema, não tem enfermidade, não tem dor, porque eu estou debaixo de uma graça libertadora. Aleluia! E a graça de Cristo já nos fez livre de todo pecado, de toda acusação, de toda a seta do diabo. Eu sou livre. Então não tenho mais que sujeitar ao diabo. Diabo, tu está debaixo de onde? Dos meus pés. Está aqui, ó, debaixo dos meus pés. Aleluia! Amém? Diga: diabo, você está debaixo dos meus pés. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Aleluia. Meu amado, você quer ter vitória? Caminhe debaixo dessa graça. Você quer ter cura das suas enfermidades? Caminhe debaixo dessa graça. Você quer experimentar o melhor de Cristo na tua vida? Caminhe debaixo dessa graça. E você vai ver que é libertador isso. É maravilhoso. Vamos louvar o Senhor. Pediria que o Ministério da Música viesse à frente. Vamos cantar o Senhor com mais um louvor. Aleluia. Depois estarei orando pela tua vida, ministrando a bênção do Senhor sobre ti. E meu amado, abra o teu coração para esta palavra, que esta palavra vai mudar a tua vida.